Você é ansioso? Você é ansiosa? O seu dedinho já está doido para passar e pular um pouquinho desse vídeo para saber o que vai acontecer ali na frente? Então você está sofrendo com ansiedade. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Marcos e gostaria de deixar uma palavra de Deus para você nesse dia. Está em Mateus, no capítulo 6, e eu vou ler o versículo 25 para você. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestimento? Então Jesus está falando aqui sobre a ansiedade, uma ansiedade que faz parte da nossa vida, né? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como vai funcionar a minha vida. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade aqui e eu quero dividir em 3 partes. Hoje nós vamos falar sobre 2 delas e no próximo vídeo a gente continua falando sobre uma outra. Então a primeira ansiedade que eu vejo aqui, que nós temos, né, que faz parte do ser humano, ser ansioso, porque Jesus fala assim, não andeis ansioso, para que você não tenha ansiedade o tempo todo, mas a ansiedade vai vir sobre você, porque faz parte do ser humano, do ser humano. Então a primeira ansiedade que eu vejo aqui é a ansiedade do tempo. Por exemplo, você vai viajar e 15 dias antes você começa a ficar ansioso pelaquela viagem. 3 dias antes você começa a arrumar as malas. E um dia antes você já está na expectativa, falando como vai ser e como você vai se sentir lá no local. E no dia da viagem você tem uma indisposição intestinal e vai acabar não conseguindo viajar. Ou seja, a ansiedade às vezes cria expectativas que podem ser boas ou podem ser ruins para a sua vida. A ansiedade de você fazer uma entrevista de emprego. Um dia antes você começa a pensar nisso e ficar angustiado com que perguntas vão ter, como você vai se comportar, e aquilo vai te causando ansiedade ao ponto de você não dormir aquela noite. E você vai acabar tendo um mau desempenho no outro dia, porque a ansiedade te atrapalhou. E Jesus vai continuar falando uma coisa muito interessante sobre a ansiedade. Ele vai falar assim, olha, por que você está ansioso se você não vai conseguir mudar nada? Né? O emprego, você vai para uma entrevista de emprego, o dia anterior, tudo que você pensa, toda a ansiedade, toda a expectativa que você gera, não vai mudar nada do que vai acontecer no outro dia. Então essa ansiedade está apenas te prejudicando. Se você se preocupa com o próximo dia, o que você vai se vestir ou o que você vai comer, não vai mudar nada na sua vida. Jesus vai falar assim, você não pode mudar a cor do fio de cabelo da sua cabeça. Ou seja, essa ansiedade só nos gera uma expectativa que não nos faz bem na maioria das vezes. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque até mesmo Jesus, ele vai falar sobre uma ansiedade. Ele vai falar assim, eu estava ansioso por comer essa ceia com vocês, que é a ceia pascual, a última ceia de Jesus com os discípulos. Então quando ele fala sobre isso, ele está falando da expectativa de estar vivendo aquele momento, como é a expectativa de uma viagem às vezes, ou expectativa de estar com o familiar. Nós vivemos uma expectativa. E essa ansiedade, de uma certa maneira, ela é até gostosa de se sentir. Mas aqui eu quero tratar da ansiedade que nos prejudica, a ansiedade que nos deixa abatidos. Em Filipenses, ele vai dar um pouco desse parâmetro de como nós devemos nos comportar essa ansiedade que antecede um momento e que nos prejudica. Então eu quero ler Filipenses para vocês, está no capítulo 4, no versículo 6. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, aqui ele está falando, tenha um momento de oração, aquele momento em que você vai relaxar a sua mente, em que você vai orar ao Senhor e falar assim, Senhor, amanhã eu estou diante de um evento importante, às vezes você vai passar com um juiz, uma causa na justiça,
ou mesmo uma entrevista de emprego, você vai colocar isso diante do Senhor e vai procurar acalmar o seu coração. Colocar diante do Senhor dizendo: Senhor, eu estou ansioso, eu estou nervoso, mas eu quero que o Senhor me acalme, eu quero que o Senhor relaxe o meu coração para que amanhã eu possa ter um bom desempenho nisso que eu estou fazendo. Jesus mesmo, nesse texto de Mateus, ele fala sobre isso. Ele fala: vejais as aves do céu, vejais os lírios do campo. Ou seja, olhe para essas coisas, para que você possa ter calma, tranquilidade. Nós vivemos um tempo em que nós não mais contemplamos as coisas bonitas da vida. Então Jesus vai falar assim: olha, coloca o seu foco nas coisas boas, nas coisas que tranquilizam a sua alma e a sua vida. Então, antes de algumas coisas, antes de alguns eventos importantes, procure acalmar o seu coração, procure ter tranquilidade no seu coração. E aí vem a ansiedade, que é o dia do evento. Algo vai acontecer. Você está diante do juiz e você vai passar por ali. Na sala, na antessala de espera, você começa com um processo de ansiedade. Essa ansiedade vai tomando conta do seu coração, vai tomando conta da sua vida. Você começa a fechar todos os circuitos da sua mente e você não consegue mais raciocinar sobre aquele fato. A ansiedade tomou conta de você. A sua mão gela, o seu coração dispara ao ponto de você começar a ouvir o seu coração. Aí você parte por um fenômeno que a psicologia fala: lutar ou fugir. E aí você vai, nesse ponto, você não tem mais como voltar, não tem mais como fugir, você vai para a luta. Só que é a luta ansiosa. Você está ansioso com aquele momento e reage conforme tudo está acontecendo ali naquele momento. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais raciocinar sobre esse fato. Então esse é um outro tipo de ansiedade que toma conta da nossa vida e que nos faz paralisar diante de todos os eventos que estão acontecendo ao nosso redor. Você está indo para uma entrevista de emprego e quando você entra ali naquela entrevista de emprego, você não sabe como reagir mais. A sua mente está num foco fechado e a pessoa está perguntando e você não sabe mais como reagir. E o que fazer nesse momento? Poxa, e agora? Eu estou ansioso, meu coração disparou, a minha boca secou, eu estou completamente nervoso, estou muito ansioso por tudo que está acontecendo. O que eu faço agora? Eu quero também te dar umas dicas sobre isso. O que fazer no momento da ansiedade? Eu estou vivendo a ansiedade e estou vivendo os acontecimentos. Chegou na antessala esperando para que você possa viver aquele momento. E esse momento pode ser diverso, pode ser o momento em que você vai ministrar uma reunião, pode ser o momento em que você vai falar com um grupo de pessoas, você vai falar com o seu chefe, uma entrevista de emprego, ou mesmo você está diante do juiz, diante de alguma causa que você acha importante. E é nesse momento de espera, momentos antes, é o momento em que gera muita expectativa dentro de nós. Então nesse momento é a hora de você começar a respirar. Você vai começar a respirar mais lentamente, porque aquele processo de lutar ou fugir nos causa exatamente isso, essa euforia na respiração. Nós começamos a respirar muito rapidamente, o cérebro da gente para de oxigenar e a gente para de pensar, o circuito fecha, a gente já não pensa em mais nada. Então esse é o momento de você começar a respirar devagar, lentamente, começar a entrar em oração silenciosa ao Senhor. Senhor, eu te entrego esse momento, acalma meu coração, acalma minha vida nesse momento para que eu possa passar por esse momento e sempre respirando. Respire profundamente, solte para que a oxigenação volte na sua mente. Você estando diante daquilo que você vai fazer, diante daquilo que estava causando ansiedade, diante da plateia que você vai falar, ou diante do juiz, ou diante da entrevista de emprego, ali é a hora de você falar sinceramente o que você está sentindo. Olha, esse momento é muito importante para mim e eu estou nervoso com o que está acontecendo. E de repente, se você for falar por uma plateia, comece falando coisas que são familiares a você.
Comece contando uma história familiar para você. Mesmo numa entrevista de emprego, tente achar uma história que seja familiar para você. Aquilo ali vai te trazer também mais um momento de calma. Depois que você acalmou, tudo flui. O circuito da memória volta, você volta a pensar, as coisas voltam a fluir na sua cabeça e você vai conseguir passar por esse momento. Ou seja, a ansiedade, ela tem diversos momentos na nossa vida e ela pode nos tomar dias antes, pode tomar no momento em que nós estamos passando por essa ansiedade, mas em todos eles, uma das boas receitas é orar ao Senhor, respirar e viver esse momento como um momento único, como um momento especial em que você está passando na sua vida. Então esses são dois tipos de ansiedade. A ansiedade que nós vivemos dias antes, esperando, na expectativa, a ansiedade do momento, e há um outro tipo de ansiedade também, que é aquela ansiedade em que, por vivermos muitos momentos de ansiedade, isso gera em nós a angústia. Ou seja, eu vivo todo o tempo ansioso. Eu vivo ansioso pelo que vai acontecer amanhã, eu vivo ansioso pela prova do meu filho, eu vivo ansioso pela expectativa do trabalho, eu vivo ansioso, às vezes eu nem sei por que eu estou ansioso, estou simplesmente ansioso hoje. E isso vai nos gerando uma outra coisa, que é a angústia. Isso eu quero falar com você no próximo vídeo, quero falar por você o que é a ansiedade que gera angústia. Quero orar com você nesse momento, para que Deus possa tirar toda a ansiedade do seu coração, daquilo que nós não podemos mudar, daquilo que nós não podemos ter controle, nós entregamos na mão do Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu oro por cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento, que o Senhor possa abençoar a vida deles, acalma, tira toda a ansiedade, tira todo o medo, Senhor Deus, e nos dá um momento, Senhor Deus, de vivermos alegremente na Tua presença, Senhor Deus. Dá-nos um momento que nós possamos contemplar a Tua beleza, o Teu resplendor, Senhor Deus, e que isso nos traga paz, que nos traga tranquilidade, que nós possamos olhar os lírios do campo, que nós possamos olhar as aves do céu, e isso possa nos trazer momentos de paz, tranquilidade, acalmando e tirando toda a ansiedade. Em o nome de Jesus, eu oro, amém. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha, fale o que você gostou, compartilhe com os amigos. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.